chega do ontem para nós. Aquele que a reconta acrescenta a sua palavra e o envia para o amanhã. Papa Chibiri. As histórias, elas realmente são muito antigas. E a história que eu escolhi para contar para vocês é uma história que ela foi muito divulgada no século XIV por um poeta. Pensem vocês, século XIV. Se ela foi divulgada nessa época, ela foi contada, é porque antes disso ela já estava na oralidade ainda durante muito tempo. E as histórias, elas são assim, elas são ancestrais, elas trazem uma mensagem para hoje de uma coisa que já aconteceu há muito tempo e é um repertório, faz parte desse repertório que é da humanidade, né? Um conhecimento que pertence a todos. E eu vou contar para vocês uma fábula sobre a fábula. E essa história ela foi encontrada, registrada, eu encontrei no livro de Malba Tahan, A Arte de Ler e de Contar Histórias, dos anos 50, onde Malba Tahan já dava aulas de formação de contadores de histórias, colocando da importância dessa missão de contar histórias, né, e formar professores e mediadores de leitura. Então é uma história bem antiga, uma fábula sobre a fábula. Allahu Ekbar, Allahu Ekbar. A verdade, dizia um velho beduíno, a verdade é tenaz, insinuante e caprichosa. E a verdade resolveu que queria conhecer um palácio. E haveria de ser um magnífico e majestoso palácio onde morava o califa Harun al-Rashid, o emir dos crentes. E que fez a verdade? Cobriu-se com um véu preto, braceletes negros, pegou uma corda na mão e foi bater na porta do palácio. Chegando lá, o chefe dos guardas, zeloso com a segurança do palácio, perguntou, quem és e o que desejas? Sou a acusação e desejo falar com o nosso amo e senhor, o califa Harun al-Rashid, o emir dos crentes. Um momento, minha senhora, um momento que eu preciso falar com o grão-vizir. O chefe dos guardas correu até o grão-vizir e disse, senhor, está aí na frente do palácio uma mulher, vestindo uma roupa preta, braceletes negros, com uma corda na mão. E como se chama? Perguntou o grão-vizir. Diz chamar-se acusação. O quê? A acusação? Quer entrar neste palácio e sair apontando as nossas falhas, os nossos erros? Não. O que seria de mim? O que seria de ti? O que seria de todos nós se a impiedosa acusação entrasse nesse palácio? Não, de jeito nenhum. Volte, pois, ao chefe dos guardas e diga a essa mulher que com esses trajes soturnos, com essa roupa escura, triste, com essa corda na mão, não poderá entrar neste palácio. O chefe dos guardas volta e disse, infelizmente, minha senhora, não poderás entrar neste palácio com esses trajes soturnos, com essa corda na mão. Volte, pois, pelos caminhos de Alá. E a verdade, ela saiu, chateada com a recusa do grão-vizir. Mas Allahu Ekbar, Allahu Ekbar. A verdade é realmente tenaz, insinuante e caprichosa. E que fez a verdade? Colocou uma roupa branca, braceletes de prata, pegou uma balança negra de ferro e foi bater na porta do palácio. Chegando lá, o chefe dos guardas abriu e disse, quem és, minha senhora, e o que desejas? Sou a justiça e desejo falar com nosso amo e senhor, o califa Harun al-Rashid, príncipe dos crentes. Um momento, minha senhora, preciso falar com o grão-vizir. O chefe dos guardas correu até o grão-vizir e disse, senhor, está aí na frente do palácio uma mulher, usando uma roupa branca, braceletes de prata e trazendo uma pesada balança negra nas mãos. Uma balança? E como se chama? Diz chamar-se Justiça. O quê? A Justiça? A Justiça quer entrar neste palácio? Ora, imagina a Justiça chegar com a sua balança e sair pesando os nossos erros, nossas falhas, nossas dívidas e ir falar com o nosso amo e Senhor?
De jeito nenhum, seria nossa ruína, seria nossa perdição. Não, de jeito nenhum. Volte, pois, ao chefe dos guardas e diga a essa mulher que com essa roupa, com o rosto descoberto, com essa balança negra, não poderá entrar neste palácio. O chefe dos guardas volta e diz para a verdade: infelizmente, minha senhora, com esses trajes, com o rosto descoberto e com essa grossa balança, não poderás entrar neste palácio. Volte, pois, pelos caminhos de Alá. E a verdade saiu cabisbaixa e chateada com a segunda recusa do grão-vizir. Mas Allahu Akbar, Allahu Akbar. A verdade é realmente tenaz, insinuante e caprichosa. Assim dizem os árabes. E que fez a verdade? Colocou o vestido mais lindo que possuía. Adornou-se com joias finas, raras e caras. Nos pés, colocou sandálias vermelhas da Pérsia enfeitadas com pérolas. Nos tornozelos, crocais de ouro e esmalte. Nos braços, uma cesta de flores de todas as cores, de todos os perfumes. Perfumes maravilhosos. E no rosto, colocou um véu fino e transparente, azul turquesa de seda. E foi bater à porta do palácio. Chegando lá, o chefe dos guardas, quando viu aquela mulher lindamente ornada, com aquela roupa, com aquelas flores, com aquelas cores, falou entusiasmado: Quem és? E o que desejas? Sou a Fábula e desejo falar com o nosso amo e senhor, o califa Harun al-Rashid. Um momento, minha senhora. O chefe dos guardas correu até o grão-vizir e disse: Senhor, está aí na frente do palácio uma mulher usando uma roupa maravilhosa, com joias finas, com sandálias vermelhas, da Pérsia enfeitada com pérolas, os tornozelos crocais de ouro e esmalte, trazendo um cesto de flores coloridas e muito cheirosas. E o rosto está coberto por um véu fino e transparente, azul turquesa de seda. E como se chama? Diz chamar-se Fábula. O quê? A Fábula! Por Alá! A Fábula quer entrar neste palácio. Que venha, que entre. A Fábula é sempre bem-vinda neste palácio. Chefe dos guardas, deixe que eu mesmo, o primeiro-ministro, irei recebê-la. E foi assim que, duas a duas, as portas do magnífico palácio de Bagdá foram abertas e por elas a verdade, em forma de fábula, pôde entrar, conhecer o palácio e falar com o magnífico califa Harun al-Rashid, príncipe dos príncipes, sombra de Alá na terra. Allahu Akbar. Deus é grande, Deus é maior. E essa linda é um conto árabe, né? Esse conto, ele tem toda essa antiguidade e ele continua sendo moderno, porque hoje a gente vê o quanto que todas as histórias, elas são recheadas de verdade. Eu vou contar para vocês uma outra fábula brasileira, um conto, a gente pode ver nos elementos assim que a gente tem influências indígenas e africanas nessa história. Mas antes de começar a contar essa história, eu preciso falar um contexto, que foi o contexto quando o homem branco chegou na terra Brasilis e encontrou aqui um lugar maravilhoso, encontrou um povo que cantava e dançava, uma biodiversidade incrível. Eram muitas árvores, eram muitas flores, eram muitos pássaros, eram muitos bichos e eram muitas frutas diferentes daquelas lá do outro continente. Então, o homem branco chegou e ele foi experimentando uma fruta, outra fruta, só que nem todas as frutas são de comer. Algumas frutas davam dor de barriga, umas trancavam, outras soltavam, outras eram um pouco tóxicas e algumas eram inclusive venenosas. E foram os indígenas que explicaram para o homem branco que para comer uma fruta, primeiro ele tem que conhecer
explicou. Se você encontrar uma árvore cheia de fruta super bonita, sem nenhuma bicadinha de passarinho, aí tem alguma coisa. Até porque passarinho não come uma fruta se ele não souber o nome e se não souber se a fruta é de comer. E foi assim que aconteceu numa época onde os passarinhos encontraram uma árvore cheia de fruta redondinha, douradinha, bonitinha, e eles fizeram um alvoroço. Vieram voando ao redor daquela árvore. Uai, alguém conhece essa fruta? Sabe o nome dela? Ninguém sabia. Correram lá no papai pássaro. Papai, papai, você sabe o nome da fruta? Papai não sabia. Tio, você sabe o nome da fruta? Também não. Vovô pássaro, qual é o nome da fruta? Ninguém sabia o nome da fruta. E eles ficaram ali morrendo de vontade de comer aquela fruta. Então, eles foram até ali, onde tinha o Tico-Tico estava por ali, e eles falaram assim: ô Tico-Tico, será que você não podia ir lá no céu falar com o nosso Senhor para saber se a fruta é de comer, para saber o nome da fruta? E o Tico-Tico falou: eu vou. E lá se foi o Tico-Tico. Voando, até chegar lá na porta do céu. Chegando lá, ele começou: sus Cristo. São Pedro estava lá na porta e falou: qual o seu abraço, o que você deseja? Ele nem deu bola para São Pedro, ficou lá: sus Cristo. Até que o Nosso Senhor apareceu e perguntou: o que você deseja, passarinho? Sabe, Nosso Senhor, é que lá na terra os passarinhos encontraram uma árvore cheia de frutas redondinhas, douradinhas, bonitinhas, e eles querem saber se a fruta é de comer. É de comer ou não é de comer? Aquela árvore cheia de frutas redondinhas, douradinhas, bonitinhas, ela é de comer sim. E o nome dela é laranja. Oba, então tá, tchau. Calma, não é assim não, passarinho. Para você não me esquecer o nome da fruta, toda vez que você passar por uma trovoada, você tem que cantar assim: ingerê, como gambê, como na chácara não há, ingerê, crá. Tá. E todas as flores que você encontrar pelo caminho, você tem que beijar uma a uma, fazendo zumbem. Então tá. Então tchau! Nem agradeceu nem nada, porque ele era mal criado. E veio voando. Aí ele passou por uma trovoada. Não lembrou de nada. Ele foi andando e ele foi encontrando umas flores no caminho, passando pelas flores, e nada, não beijou flor nenhuma. Quando ele estava chegando, os passarinhos lá de longe perguntaram: ei, Tico-Tico, a fruta é de comer, como é que é o nome da fruta? Tico-Tico, como é que é o nome da fruta? A fruta é de comer. Tico-Tico, como é que é o nome da fruta? A fruta é de comer. Chegou tão fraco que desmaiou ali e não sabia dizer nada. Os passarinhos ficaram: ai, que vontade de comer essa fruta, e agora a gente não sabe o nome da fruta. Aí eles pediram para um outro passarinho, que tinha um voo assim bem rapidinho, e falaram: ô passarinho, você vai lá no céu falar com o nosso Senhor? Tá bom, eu vou. E lá se foi o passarinho, voando rapidinho, voando. Até chegar lá no céu. Chegando lá, ele chegou lá na porta do céu e encontrou sempre São Pedro, é claro. São Pedro perguntou: qual sua graça, o que você deseja? Olha, nome eu não tenho não, mas eu vim lá da terra porque os passarinhos encontraram uma árvore cheia de fruta redondinha, douradinha, bonitinha. E eles não sabem se a fruta é de comer. Mas o Tico-Tico já veio aqui há pouco tempo. Pois é, mas ele não soube responder. Nessa hora, o Nosso Senhor chegou na porta do céu e falou: eu sei o que aconteceu. Ele não fez as minhas recomendações. Olha, passarinho,
aquela fruta é de comer, o nome dela é laranja e para você não esquecer, todas as vezes que você ouvir a trovoada roncar, você tem que cantar assim: ingerê como gambê, como na chácara não há, ingerê, ingerê, crá, crá. Ah, que legal! Vou cantar junto. Ingerê como gambê, como na chácara não há, ingerê, ingerê, crá, crá. E uma outra coisa, passarinho. Todas as flores que você encontrar pelo caminho, você tem que beijar uma a uma, fazendo zumbem, zumbem, zumbem. Ora, muito obrigada, Nosso Senhor. A benção, São Pedro, a benção, Nosso Senhor. Muito obrigada, tchau. E lá se foi ele de volta, voando, 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 voando. Quando, de repente, ele passou por uma trovoada. Baixou a cabeça e foi logo cantando. Ingerê como gambê, como na chácara não há, ingerê, ingerê, crá, crá. Passou por outra trovoada. Ingerê como gambê, como na chácara não há, ingerê, ingerê, crá, crá. E aí ele foi passando pelas flores e foi beijando uma a uma, zumbem, 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 zumbem. Zumbem, 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 zumbem. E quando ele foi chegando, os passarinhos lá de longe falaram: ei, ei, passarinho, a fruta é de comer, como é que é o nome da fruta? E lá de longe ele respondeu: a fruta é de comer, o nome dela é laranja. Os passarinhos correram todos, todinhos. O passarinho veio descendo e os passarinhos foram lá na árvore. E em segundos eles comeram todas as frutas, menos uma fruta grande, bonita, que eles trouxeram para o passarinho mensageiro. E no final da tarde, todos eles foram até lá no alto de uma árvore e foram conversar com o passarinho para saber como é que tinha sido lá no céu e perguntar: como é que é o céu? Você viu São Pedro? Você falou com Nosso Senhor? Conta pra gente, passarinho! E o passarinho contou tudinho o que tinha acontecido. Que chegou na porta do céu, que falou com São Pedro, que falou com Nosso Senhor e que o Nosso Senhor disse que a fruta é de comer, mas que para não esquecer, ele tinha que todas as vezes que ouvisse a trovoada roncar, ele tinha que cantar assim: ingerê como gambê, como na chácara não há, ingerê, ingerê, crá, crá. E naquela hora a trovoada roncou. E os passarinhos cantaram todos ao mesmo tempo junto com o passarinho: ingerê como gambê, como na chácara não há, ingerê, ingerê, crá, crá. E também ele contou que ele deveria beijar todas as flores que encontrasse no caminho, fazendo assim: zumbem, zumbem, zumbem. E ele foi beijando uma a uma, do jeito que Nosso Senhor falou. Aí os passarinhos nessa hora deram uma gargalhada de pássaro. Então, passarinho, a partir de hoje você vai se chamar Beija-Flor. E foi assim que esse passarinho mensageiro dos céus recebeu o nome de Beija-Flor. E essa é a lenda do Beija-Flor. Eu sou Aldane Menegas, sou contadora de histórias do grupo Paepalantos. Essa história eu encontrei nesse livro maravilhoso da Henriqueta Lisboa, Literatura Oral para a Infância e a Juventude, onde ela faz uma pesquisa em cima da cultura popular brasileira, dos livros também de Silvio Romero, Câmara Cascudo, Ruth Guimarães, né, ela poeta modernista, e traz um compêndio aqui de histórias super interessantes para serem contadas na escola e em casa, serem compartilhadas, que faz parte do nosso tesouro das histórias que a gente tem no nosso repertório.